do bem, canta hinos ao Criador. Mas a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11, 15 e 16. Bom dia, irmão Jefter. Bom dia, pastor Mauro. Bom dia, amados irmãos. O conjunto e a irmã Evelyn cantam o hino Ajoelhai. Tudo é mais tranquilo e fácil na jornada aqui, com Deus guiando nosso caminhar. Não existem circunstâncias difíceis de entender. Quando Deus está conosco é tudo bom, mas ao chegar o mal e pensamos que as respostas não virão, ajoelhar, dando graças ao Mestre que de pronto nos responde às orações. Ajoelhar e olhar pro alto, Ele tem a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano de amor, na presença do meu Rei, ajoelhar. Quando negras nuvens chegam e começa o temporal, e o forte vento vem nos assustar, E ficamos perguntando por que temos de sofrer. Ou será que Deus de mim se esqueceu? Quando o mal chegar, vamos nos lembrar, vivemos pela fé. Ajoelhar, dando graças ao Mestre que de pronto nos
Nenhuma escritura pode ser considerada superenfatizada. Toda escritura divinamente inspirada é apta, é proveitosa para corrigir, redarguir, ensinar e assim por diante. Toda escritura. Nunca cometa a torpeza de dizer isso foi para outra época, Paulo foi um legalista e assim por diante. Por favor, tenha dó da sua alma, tenha misericórdia da sua alma. Lembre sempre, quando você ouvir essas expressões, que Paulo foi um legalista, lembre, Paulo nunca foi legalista. Ele usou sua autoridade apostólica. Ele diz, não recebi de homem algum o que eu vos ensinei. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. 1 Coríntios 11, 23. Então aqui ele fala sobre a conduta das irmãs, a conduta dos irmãos, e, enfim, toda a igreja, né? Assim, as cartas de Pedro, de João, todos pregam a mesma mensagem. Então, a Bíblia é a eterna palavra de Deus, eterna. A Bíblia, na Bíblia nós encontramos tudo que precisamos para sermos uma família bem-sucedida, bem-aventurada, conforme o Salmo 128. Bem-aventurado. Na Bíblia nós encontramos tudo sobre a criação de filhos, sobre o casamento, criação dos filhos, tudo. Existem regras infalíveis na Bíblia Sagrada. Na Bíblia encontramos tudo, sempre. Irmãos vêm e me falam isso, irmãs, irmãos, que às vezes precisam ir a um psicólogo, a um terapeuta. São especialidades e que ajudam muito, com certeza. Desde que você não despreze o mais importante. Se você despreza a Bíblia, não tem psicólogo que vai dar conta dos seus problemas, não. Se você, mãe, despreza o que a Bíblia diz sobre casamento, fidelidade, sobre mulher sábia, mulher prudente, você vira as costas para a Bíblia, aí o preço chega, aí você vai para o psicólogo, aí quer que o psicólogo resolva. Se você está em obediência à palavra, em reverência, precisou de uma ajuda de um psicólogo, essa ajuda vai ser boa, com certeza. Uma terapia, uma especialidade médica, claro, né? Cuidado com o charlatanismo que existe em torno da medicina. Mas a medicina é de Deus, Deus está na medicina, só que ele vai além da medicina. Agora, o que é errado é virar as costas para a Bíblia e depois vai atrás do psicólogo para resolver o problema do casamento que acabou, ou que está acabando. Não funciona. Agora, na Bíblia tem tudo. Então, irmãos vão e voltam e dizem, pastor, se a gente praticasse, obedecesse o que o senhor vem ensinando a vida toda, a gente não precisava de psicólogo, não. Vai lá, você paga uma consulta, várias sessões, você não ouve nada mais além do que ouve aqui. Principalmente no escritório. Sendo a gente um leigo, a gente não tem nenhuma formação em psicologia, mas a gente tem a Bíblia, que é o livro dos livros. É a boca de Deus falando conosco, isso supera tudo, né? Um dos problemas já foram resolvidos aqui que uma neuropsiquiatra não resolveu. Chegou a dizer para uma irmã, uma moça, uma irmã jovem, disse, eu não tenho diploma para esse caso, não. Falou para a mãe da moça, eu não tenho diploma para esse caso, não. O caso dela é muito grave. Era uma neurologista e mandou ela para um psiquiatra. Só que antes dela ir para o psiquiatra, ela veio aqui. Falamos uns 30 minutos. Saiu sorridente, alegre e o problema foi resolvido. Porque Jesus é o médico dos médicos. Nós temos Bíblia para tudo. Então, pessoas dizem assim, não, mas
Se a gente ouvisse o que o senhor vem ensinando, o psicólogo falou nada mais do que o senhor fala. E o senhor fala muita coisa que eles não falam, porque eles trabalham mais na psicologia, não entra muito em assuntos da alma, né, do espiritual. Toda doença tem um fundo espiritual, eles não tratam do espiritual, médico nenhum trata. Mas se a gente prestasse mais atenção no que nós aprendemos aqui, não vou dizer que não precisa não, mas precisaria menos. Porque quando nós falamos mais com Deus, falamos menos com os homens. Falamos menos com advogado, falamos menos com médico, falamos menos até com pastor, em atendimentos particulares. Se nós falarmos mais com Deus, nós vamos poupar mais o nosso pastor de muitos atendimentos que é só falta de colocar em prática. Se os casais estivessem colocando em prática realmente o que está sendo ensinado, não teria um divórcio, não. Não teria tanto desgaste no escritório, não. Mas é que não vivem, não praticam, depois o pastor tem que dar jeito. O pastor tem que dar conta de resolver o problema que o casal não está obedecendo. Um dos dois ou dois não estão obedecendo. Os dois ou um dos dois, né? Mas é assim mesmo, essa é a rotina nossa. Estamos aqui para isso. Nunca pense em poupar o pastor, não. Estamos aqui para isso. Mas sempre é repetindo, levando os casais, levando as pessoas a lembrar do que está sendo pregado ali embaixo no púlpito. O escritório é aqui em cima. Mas o que é o escritório? Fazendo as pessoas lembrar do que está sendo ensinado lá no púlpito. O escritório não é maior do que o púlpito. Não é maior. Sempre falamos que muito escritório é sinal de pouco altar. Deus quer a igreja no altar, não no escritório. Agora, sua vida está no altar, está tudo certo, precisou de orientação pastoral, é para isso que o pastor está aqui, ele nasceu para isso, não tem que ficar chorando no pé do poste, tem que estar, o lugar de ter que chorar é no pé do poste. Tem que ficar reclamando, não, nasceu para isso. Mas assim, sempre é uma repetição, irmão, irmã, mas é assim que o irmão aprendeu, é assim que a irmã aprendeu, é assim que está sendo ensinado. Isso não é atitude de quem tem o que nós temos, não. É só recordando, né? Por exemplo, aqui, ó. O profeta fala numa mensagem uma coisa muito interessante. Nós lemos em 1 Coríntios 11 sobre cabelo. A mulher ter o cabelo crescido. O profeta pergunta assim, antes, irmã, falando aqui de Josafá e Jorão, né? Jorão, filho de Acabe e Jezabel, depois que foram mortos, foi eleito rei. Pervertido, aprontou demais. Jorão, em vez de tomar conselhos com os anciãos, tomava conselho com os jovens, né? Ele era um rei jovem. Então ele tratava a igreja mais como galera, né? Era um rei jovem. E aprontou muito, fez muita coisa errada. E foram ao profeta Eliseu, Jorão e Acabe. Chegou lá, esse Jorão ouviu o que ele não queria ouvir, né? Mas Eliseu perguntou para ele assim, por que você veio a mim? Vai o profeta do seu pai, da sua mãe. Você vem me procurar por quê? Procura os profetas do seu pai, da sua mãe. E falou assim, ó, se não fosse o respeito que eu tenho por Josafá, eu nem olharia na sua cara. Nem olharia para o seu rosto. Mas já que vocês vieram, então ouça o que Deus vai falar para vocês. Aí, usando esse quadro aí de Josafá e Jorão, ele diz assim, o profeta diz assim, antes de você, irmã, Jorão, aliás, Acabe diz, vamos consultar, não tem mais ninguém, não. Não, tem o Eliseu, né? Mas esse homem nunca fala bem do rei, não, mas eu quero ouvir esse homem. E foram lá para ouvir Eliseu. Josafá orou. Josafá era um crente verdadeiro. Ele consultava a Deus antes de fazer as coisas. Antes
Ele queria ouvir o que o profeta ia falar, porque sabia que o profeta falava o que Deus falava. Aí o profeta pega esse quadro e diz assim: irmã, antes de você cortar o cabelo, irmã, você se ajoelhou e orou por isso para ver o que o Senhor diz sobre isso? Até engraçada essa expressão, né? Antes de pegar na tesoura, antes de ir ao salão para cortar seu cabelo, você orou, irmã? Orou por isso para ver o que o Senhor diz sobre isso? Antes de colocar essas roupinhas de aparência ímpia e pecaminosa que você usa, você se ajoelhou perante o Senhor e perguntou ao Senhor o que fazer sobre isso? Se você disser sim, eu orei sobre isso, e o Senhor não te condenou por isso, não te repreendeu por isso, temo que não haja orado. Se tivesse orado, você não teria entrado nesse casamento, que deu no que deu. Se você tivesse orado, rapaz, você não tinha caído nessa armadilha. Não tinha dado no que deu. Tempo que você não orou. Se você diz, não, mas eu orei, tempo que você não orou. Se eu tivesse orado, irmão, você não tinha entrado naquele salão para cortar seu cabelo, não. Tinha não. Se você tivesse orado, lá na costureira mesmo, você mandaria ela desmanchar e arrumar esse vestido. Você não vestiria ele. Se você tivesse orado, você nem provou, não pode tirar, pode arrumar isso. Jamais eu vou na igreja com a roupa dessa. Em lugar nenhum, quanto mais na igreja, muito menos na igreja, né? Ai, meu Deus, quantas armadilhas nós caímos porque não oramos para ver o que o Senhor vai falar a respeito disso. Não, mas às vezes o rapaz pensa, não vou orar muito não, porque pode ser que Deus fala não e eu quero. Se Deus falar para mim não casar com aquela moça, eu quero casar com ela, e aí? Ô Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero casar com quem o Senhor quiser, desde que seja ela. Desde que seja ele. Isso é oração? Se orasse, Deus te livraria. Orasse dizendo, Senhor, faça a tua vontade, Senhor, faça a tua vontade. Então, olha aqui. Temo que você não haja orado. Você já tinha sua ideia formada do que ia fazer antes de orar. Esse que é o problema. Quando vai orar, já tem a ideia formada, já sabe o que quer. Queira Deus sim, queira não, eu quero. Esse que é o problema, né? Você já tinha sua ideia formada do que ia fazer antes de orar, isso é certo. Estariam vocês dispostos, como disse ontem à noite, a deixar Deus arrancar essas coisas de você, tirar todos os seus direitos? Esses são meus direitos, você diz, né? Tudo bem, mas estaria você disposto a renunciar a essas coisas pelo reino de Deus? Se você é um cordeiro, você o fará. Se você é cabra, nunca o fará. Então aí está. Eu gosto demais das expressões do profeta. Ele é muito assertivo, ele é muito exato nas suas palavras, né? Irmão Murilo,
Irmã Juscelia, isso é Bíblia pura. Isso é 1 Coríntios 11 puro. Isso é autoridade apostólica pura. Isso é autoridade profética pura. Isso é autoridade pastoral pura. Isso é autoridade do Espírito Santo pura. Este é o evangelho que agrada aos eleitos, aos verdadeiros evangélicos. Este é o evangelho que agrada. Evangelho que corrige, que disciplina, que prepara, que nos prepara realmente para o encontro com o Senhor. Existe o evangelho leite desnatado, o evangelho fraco para agradar todo tipo de gosto dos evangélicos no mundo hoje. Para todo tipo de gosto de evangélicos, entre aspas, tem evangelho. Tem. Não sofrerão a sua doutrina. Virá tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, especialmente na internet, viram comichão nos ouvidos. Amontoarão para si doutores, para pregar de acordo com as suas concupiscências, suas cobiças, seus desejos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O mundo está cheio de pregador que fomentam isso. Mas aqui está o verdadeiro evangelho para os verdadeiros evangélicos, os verdadeiros eleitos, que dizem assim, fale-me a verdade que eu gosto. Amém. Nós também gostamos de falar a verdade. E vocês gostam, nós gostamos de ouvir a verdade. Amém. Ajoelhar, dando graças ao Mestre, que de pronto nos responde às orações. Ajoelhar e olhar pro alto, Ele tem a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano de amor, na presença do meu Rei, ajoelhar. Ajoelhai, ajoelhai, ajoelhai e orai para ver a vontade de Deus em todas as nossas decisões, em todos os nossos passos. Não somos donos da verdade. Nós não somos a verdade e nem donos da verdade. Mas nós pregamos a verdade. Jesus pôde e pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós aqui estamos apenas indicando a verdade. Amém. Com esta fé, com esta confiança na sua libertação, através desta palavra, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Abençoe seus pais, pais abençoe seus filhos, e todos seremos abençoados.